Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vim conversar hoje com vocês sobre as nossas lives. Sim, estamos fazendo live todas as semanas e se vocês ainda não assistiram, entre nas nossas redes sociais e comecem a assistir no Descomplicando o Envelhecimento. Vocês vão gostar muito, são temas sempre variados e temas que sempre podem acrescentar no nosso trabalho. E aí me perguntaram outro dia durante uma live, eu posso fazer perguntas? Sim, vocês podem e devem fazer perguntas. Isso vai acrescentar no nosso trabalho e muitas vezes a sua dúvida pode ser a dúvida do outro. E nunca é, ai que coisa boba, jamais você terá a sua resposta, tá bom? E aí essa profissional conversando comigo, ela me perguntou o seguinte: se eu for trabalhar com um grupo heterogêneo, como é que eu faço o trabalho? A live que nós estávamos falando era sobre marcha e equilíbrio. Ela falou, como é que eu posso fazer um trabalho de marcha, um trabalho de equilíbrio, um trabalho de força com um grupo tão diferente? Muitas vezes quando nós formos, por exemplo, para uma ILPI, que são as instituições de longa permanência, nós não temos como dividir esses grupos. Então, eu vou ter que trabalhar com todos ao mesmo tempo. Então, como que nós podemos fazer este trabalho? Na instituição, nós vamos ter idosos que são cadeirantes, porém, se nós dermos um estímulo, eles conseguem caminhar, eles conseguem fazer exercícios de membros inferiores. Nós temos idosos que eles caminham, por exemplo, porém, já com uma diminuição de amplitude de movimento, de equilíbrio, então eles vão usar um andador, uma bengala. Nós vamos ter idosos nesse grupo que são completamente lúcidos e que são completamente independentes. Boa pergunta, como é que nós vamos trabalhar com este grupo? E aí, o que eu posso dizer para vocês é assim: nós temos que sempre dar estímulos diferenciados a todos esses grupos. Então, eu posso fazer um mesmo exercício, porém, com estímulos diferentes a cada um deles. Ou, se eu não for conseguir abranger todo este grupo, aí nós vamos pegar esses exercícios ou esses estímulos e dar de uma forma mais individualizada. Na live que nós falamos sobre o equilíbrio, nós falamos também, por exemplo, se eu for trabalhar equilíbrio com os nossos idosos, um equilíbrio estático, eu posso colocar o idoso de pé, porém, com alguma coisa na frente deles, que eles possam segurar caso eles desequilibrem, e, por exemplo, uma cadeira atrás, para que, caso ele desequilibre e sente, já tenha alguma coisa. Porém, vocês sempre estarão por perto para dar esse suporte e dar essa confiança a eles. Então, o senhor pode ficar despreocupado que nós estamos aqui para ajudá-lo. O senhor se concentra, fica tranquilo. Então, esses estímulos são bem importantes quando nós estivermos trabalhando com os idosos. Então, eu posso, vamos supor, eu tenho 4 idosos que são independentes ou parcialmente independentes. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter essa estrutura de que eles possam segurar em algum lugar e trabalhando este equilíbrio aos poucos. Nós vamos ter uma cadeira, uma poltrona, alguma coisa assim, para que eles possam sentar caso necessário. Tranquilo, então nós vamos deixar de pé e dar esse suporte. Aí, mas eu tenho cadeirantes. Como é que eu vou fazer? Com o cadeirante, nós vamos ter que dar um estímulo mais individualizado e, de preferência, com outro profissional nos auxiliando. Então, eu trabalho, por exemplo, com uma outra professora. Então, nós conseguimos dar esse suporte para o idoso ficar de pé. Nós vamos dar todo esse suporte e aí nós vamos pedir, por exemplo, o senhor vai ficar de pé e nós vamos contar até 10. Ali, se precisar segurar no braço, nós vamos segurar. Se precisar dar as mãos, nós vamos dar, para que eles tenham esta confiança. E aí nós vamos trabalhando sempre assim,
com este suporte. Aí vocês querem trabalhar forças de membros inferiores. Por exemplo, o senta e levanta. Com os independentes, a estrutura começa a mesma. Vamos ter alguma coisa para que eles tenham um suporte. Na frente, por exemplo, nós podemos ter um espaldar, nós podemos ter uma janela que tenha um vão para eles segurarem. A cadeira ou a poltrona sempre atrás. E nós vamos trabalhar o senta e levanta, pedindo para que eles façam força para levantar e na hora de sentar, força na perna para sentar. Não pode se jogar. Como é que eu vou trabalhar isso, por exemplo, com um cadeirante? Aqui eu estou falando de cadeirantes que a gente consegue estimular a parte física, tá? Então, eu vou segurar, por exemplo, de um lado, a outra profissional do outro, e aí nós vamos dar o suporte para que ele fique de pé e sente. E aí o estímulo para eles é o seguinte: eu preciso que o senhor faça força para ficar de pé, e na hora que ele for sentar, o senhor não pode jogar o corpo lá para trás. Eu preciso que o senhor sente devagar e controle, porque se o senhor se jogar, a cadeira vai escorregar. Então, a gente dá sempre esses estímulos para que eles entendam o que eles têm que fazer. Por mais que nós vamos auxiliar a levantar ou a sentar, ou eles segurarem em um espaldar, fazer a força para sentar e a força para levantar, perdão, e depois para sentar, só é o fato deles fazerem este primeiro estímulo de tentar levantar, a musculatura já começa a trabalhar. Então, eu posso trabalhar com esses grupos diferentes? Sim, eu posso e eu devo. Ah, está no mesmo grupo. Estão todos ao mesmo tempo. Vamos fazer movimentos em que a gente possa trabalhar o máximo de idosos possíveis. Muitas vezes eles não têm uma mobilidade boa nos membros inferiores. Se nós pudermos ir e ajudar a fazer o movimento, ótimo, mas sempre estimulando para que eles tentem fazer sozinhos. Ai, nós vamos agora levantar e abaixar os braços. Ai, mas eu só consigo até aqui. Tá ótimo, vamos tentando. Outros vão conseguir e nós vamos sempre estimulando para que eles tentem fazer sempre o melhor, atinjam o objetivo deles. Então, em um grupo, vamos sempre trabalhar de uma forma, tentar trabalhar para que a gente atinja o maior número de idosos possíveis e, quando possível, fazer estímulos diferenciados com cada um desses grupos, ou individualizar um pouco o trabalho. Então, nós vamos pegar o idoso cadeirante, fazer senta e levanta. Então, os outros vão fazer tal coisa e nós vamos tentar estimular o senta e levanta com aquele idoso. Vamos colocar uma música, enquanto o senhor escuta essa música, descansa um pouco, eu vou fazer outra atividade com aquele outro grupo. Então, assim, sempre tentar trabalhar todos ao mesmo tempo, com estímulos diferenciados, porém, sempre trabalhar o melhor que eles possam nos dar. Isso vai estimular a todos os idosos, que por mais que um consiga e o outro não, sempre nós estamos mostrando que ele pode, que ele vai ser capaz. Então, isso é bem legal a gente trabalhar durante as nossas aulas. Eles verem que eles podem se superar e também mostrar que eles não são, porque o senhor não está esticando o joelho, o senhor é pior do que aquele, é melhor do que aquele. Não, o senhor está no seu limite e é tudo o que o senhor pode fazer e vamos sempre melhorar. Combinado? Espero que tenha ajudado.